Olá, bem-vindo ao canal da FAEST Academia Educação Teológica, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, Brasil. Nós temos uma plataforma online de cursos de teologia, curso básico e médio de teologia. Aqui na descrição você vai encontrar um link para ter mais informações sobre os nossos cursos. Nessa videoaula da lição de número 8 da EBD, Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. O texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 11. Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, o tema desta semana é um movimento sutil que visa enfraquecer a identidade pentecostal. Esse movimento é real e já está entre nós. Há quem trabalhe para enfraquecer a liberdade das manifestações das línguas, as manifestações dos dons espirituais no culto ao Senhor e, principalmente, as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Vamos estudar também sobre a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. No contexto de nossa igreja, o principal erro que ensinam hoje está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como uma evidência física do batismo no Espírito Santo. Tópico primeiro, que tem como título Pentecostes bíblico. Ponto 1. O Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, na vida de Gideão, de Jefté e de outros homens e mulheres de Deus da Antiga Aliança. Era uma atuação esporádica, específica. Deus escolhia homens e mulheres para uma atividade específica na sua obra ali no Antigo Testamento. Não foi um derramado do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento, Deus falou várias vezes sobre a promessa de um derramamento futuro do Espírito Santo sobre toda a carne, em que todos experimentariam o poder do Espírito Santo em suas vidas. Ponto 2, o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa, abundante. Joel, capítulo 2, versículo 28. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada
como o batismo no Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 4. Então, no dia de Pentecostes, observamos que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Todos os 120 que estavam ali do cenáculo em Jerusalém receberam o poderoso batismo no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, foram revestidos de poder para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, conforme o Senhor falou no livro de Atos dos Apóstolos, antes de ascender aos céus. Antes de iniciar o tópico 2, tópico de número 2, eu quero pedir para, se você está gostando dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo sobre o que você está achando dessas videoaulas aqui sobre as lições bíblicas da escola dominical. E também compartilha com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas por essa mensagem. E não esqueça que aqui na descrição o link para maiores informações sobre os nossos cursos básicos e médios de teologia. Estamos com uma promoção imperdível, 20% de desconto e mais um bônus, que é o curso A Arte de Pregar. O tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Primeiro, a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, que foi um bispo ali do norte da África, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Muitos hoje em dia ensinam essa doutrina de que os dons espirituais não são para a igreja odierna, para a igreja de hoje. No entanto, nós, crentes pentecostais, cremos claramente que as Escrituras ensinam que os dons espirituais estão plenamente atuantes na igreja odierna. Nós cremos nisso. Já vários grupos de protestantes e evangélicos nos dias atuais não creem mais na atualidade dos dons espirituais. Inclusive, dentro das Assembleias de Deus ou das igrejas pentecostais, muitos já estão se levantando para ensinar que esses dons espirituais foi só para a igreja primitiva, que não estão mais funcionando nos dias atuais. No entanto, nunca precisamos tanto da atuação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo e dos dons espirituais como nos dias que estamos vivendo. Nesses tempos trabalhosos, em que Satanás tem se levantado com fúria contra a igreja do Senhor. Precisamos, mais do que nunca, ser revestidos do poder do alto, sermos cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais, do fruto do Espírito Santo, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O ponto 2 vai falar sobre as línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. Esse é um aspecto claro, específico dos nossos pioneiros que fundaram as Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wing e Daniel Berg, os missionários sueco-americanos que vieram para o Brasil, atendendo ao chamado do Espírito Santo e começaram em Belém do Pará, lá no norte do Brasil, a pregar o evangelho pentecostal entre nós. Eles sempre ensinaram isso, que o falar em línguas era a evidência inicial, física, de que um crente havia recebido o batismo no Espírito Santo. E nós hoje, 110 anos depois, precisamos manter essa doutrina pioneira. Nenhum pentecostal da primeira geração ali, Gunnar Wing, Daniel Berg, William Durham, William Seymour, nenhum deles deixaram de ensinar isso, de que o falar em línguas, ali no momento do batismo no Espírito Santo, era a evidência, o sinal inicial. Portanto, não podemos mudar esse marco e ensinar outras verdades ou outras interpretações que não são de acordo com os ensinos primeiros dos nossos pioneiros na fé pentecostal. E Satanás, com as suas sutilezas, que é o tema desse trimestre, ele está tentando incutir na mente de muitos crentes das igrejas pentecostais de que não é necessário mais falar em línguas, que não é necessário mais profetizar, não é necessário mais curar os enfermos,
que pode usar os médicos, pode usar os remédios, pode usar os hospitais, né? Não precisa mais expulsar demônio, porque isso é um problema psicológico das pessoas, psiquiátrico. Então, tudo isso são sutilezas, artimanhas de Satanás para esfriamento da comunidade de fé, né? E nós temos que vigiar e estarmos atentos a essas sutilezas do adversário da nossa alma. Vamos manter aquilo que recebemos dos servos do Senhor, que foram usados pelo Espírito Santo para trazer a mensagem de fé pentecostal para o Brasil. Antes de adentrarmos o tópico de número 3, mantendo a chama pentecostal acesa, né, eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você está sendo abençoado por essa videoaula, né, não esqueça de dar o joinha para nós, de comentar nesta lição e também se inscrever no nosso canal para que nós possamos alcançar mais pessoas com o verdadeiro evangelho de salvação em Jesus Cristo. E também não esqueça, aqui na descrição, do link para os nossos cursos de teologia. Muito bem, o primeiro ponto desse tópico 3 vai falar sobre a fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos, que é o caso da Assembleia de Deus, era seu amor e fidelidade às Escrituras. Conferir Atos 2, versículo 42. Nós, crentes da Assembleia de Deus, primamos pela fidelidade às Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e não que ela contém a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a inerrante, infalível palavra do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus soberano, do Deus que criou os céus, a terra e o mar. Muito bem, já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico, ou seja, o liberalismo teológico foi um movimento de interpretação teológica que procurava desmerecer tudo aquilo que era sobrenatural. Então eles passaram a ensinar que não havia mais cura conforme a Bíblia ensinava, não havia mais profecia, não havia mais outras línguas ou línguas estranhas, não havia mais o sobrenatural. E começaram a espalhar essa erva daninha pela igreja. A igreja começou a esfriar e dentro desse período aí do final do século XIX e início do século XX, é que o Espírito Santo começou a avivar a sua obra e surgiu um movimento pentecostal moderno. E através desse movimento pentecostal moderno, através dos missionários Gunnar Wing e Daniel Beck, chegou até nós. E isso foi uma reação a esse liberalismo teológico. E hoje, no século XXI, muitos estão querendo trazer essa erva daninha de novo para o seio da igreja. E temos que estar atentos e ensinar para os nossos alunos na EBD que o movimento pentecostal moderno, que veio através de Gunnar Wing e Daniel Beck, continua firme e forte. E não podemos mudar esse marco teológico, bíblico-teológico, e continuar pregando a mensagem pentecostal completa. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Sempre é assim, sempre que surge um movimento herético, ou um pastor herético, ou um ensinador herético, ou um profeta herético, sempre quer acrescentar alguma coisa à Bíblia, às Escrituras, ou tirar alguma coisa das Escrituras. É sempre assim. Isso ao longo da história da igreja sempre aconteceu assim e hoje não é diferente. O ponto 2 vai falar sobre o exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Um esfriamento da fé pentecostal. Muitos não estão mais buscando o batismo do Espírito Santo, muitos não têm mais perseverança na oração para buscar ser revestidos de poder, para receber os dons espirituais. Estão vivendo uma mera formalidade religiosa. Mas não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. Pelo contrário, o Senhor quer derramar o seu Espírito Santo profusamente, para que os crentes sejam cheios do poder do alto, cheios do Espírito Santo, para que exercitem os dons espirituais, para que possa abençoar muitas vidas, alcançar muitas vidas para Cristo Jesus. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais, irmãos. Isso aí nós vamos nos tornar uma igreja meramente formalista, racionalista, e não uma igreja
pentecostal. Nós temos que, sim, crer que Deus continua atuante, que os dons espirituais continuam atuantes nos dias atuais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então, só porque tem muita criancice e meninice, e de fato tem mesmo, né? Só porque muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio, não quer dizer que não haja verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos é pedir ao Senhor discernimento espiritual para não sermos enganados, né, por mensagens falsas, né, por falsas profecias, por falsas línguas, né, por falsas manifestações espirituais. Temos que pedir ao Senhor sabedoria e discernimento mas continuarmos crendo que o Espírito Santo continua usando os seus servos e suas servas para falar conosco, continua usando a sua igreja para orar pelos enfermos e eles serem curados, para realizar o sobrenatural em nosso meio. Isso não mudou e não cremos que mudará até a volta de Jesus. Estamos chegando na conclusão desta lição de número 8. Antes disso, não esqueça aí de visitar nossa plataforma online de cursos de teologia, curso básico, curso médio de teologia, mais de 6.000 alunos formados, curso há quase 15 anos que nós ministramos esses cursos de teologia e também um curso reconhecido pela Convenção Catarinense. Muito bem, na conclusão vai dizer que vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, mais de um século, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então, isso é um movimento, aí, um processo de esfriamento da fé cristã pentecostal. E nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Muito bem, se você foi abençoado por esta videoaula, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e vejo você na próxima videoaula. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Até lá!